Vou começar esse vídeo com uma pergunta. O que está acontecendo com os evangélicos nesse país e por que esse povo está tão irreconhecível? Não sei. Eu poderia aqui comparar a igreja de hoje com a igreja de décadas atrás, mas não vou fazer isso. Nós iremos analisar a igreja de hoje com o olhar de agora, com o olhar atual. De um tempo para cá eu venho me perguntando se a religião fez mal à humanidade ou a humanidade fez mal à religião, porque parece que as duas, de alguma forma, conseguem explorar o pior do outro. Existe dentro do ser humano um anseio, e isso é inerente a cada ser humano. Se você colocar duas crianças em uma ilha deserta que nunca ouviram falar de Deus ou de religião, vai chegar um momento em que dentro dela ela vai olhar para o sol, vai olhar para a lua, para um fogo, alguma coisa ali, e ela vai sentir uma necessidade de adorar algum tipo de divindade. Até que ponto isso pode ser benéfico, eu não sei, porque existe uma diferença muito grande entre você depender de Deus, ser dependente de Deus e ser dependente da religião. Hoje, no atual cenário, nós percebemos que as pessoas são mais dependentes da religião do que dependentes de Deus. Uma prova disso é que alguns anos atrás, com toda aquela impossibilidade que tínhamos de sair de casa, algumas pessoas... E tudo foi fechado, não foi só a igreja. Se fosse só a igreja, seria talvez perseguição, mas tudo foi fechado. Bares, restaurantes, shoppings, lojas. E algumas pessoas ficaram assim apreensivas. Como é que eu vou adorar a Deus? Como é que eu vou manter o meu relacionamento com Deus se a igreja, no caso o templo, a instituição, está fechada? Ali eu pude perceber que essa geração ela é mais dependente do espetáculo, essa geração ela é mais dependente da liturgia, essa geração ela é mais dependente dos ajuntamentos, dos movimentos, das conferências, dos congressos, das campanhas, dos atuais cultos do que realmente de Deus. A religião ou os líderes religiosos, sabendo disso, eles irão sempre manipular a massa e fazer com que ela dependa mais do sistema ou de toda uma organização sistemática religiosa do que de fato do próprio Deus. Existe uma frase filosófica que diz que a religião começou quando o primeiro patife encontrou o primeiro tolo. E parece que tolos são mais comuns em religião do que estrelas no espaço. Procura o crente mais bonito que está do seu lado e diga: que bom que você veio. Diga mais alto, diga: que bom que você veio. Diga: eu estou tão feliz com você que eu vou deixar você pagar a janta para mim hoje. Recentemente eu assisti esse vídeo aqui, onde o Miguel está sendo ovacionado nas costas de um acéfalo aqui, muito comum na religião, sendo venerado, tratado como uma espécie de Deus. Eu tenho muito medo da igreja do futuro, mas eu falava isso há 5 anos atrás, eu falava isso há 10 anos atrás, e hoje essa igreja é aquela igreja que eu temia há 10 anos atrás. Imagina como será a igreja daqui a 5, 10 anos. O conceito de igreja, o conceito de pregadores e pastores estão cada vez mais rasos, estão cada vez mais banais. Eu percebo que muitas pessoas querem esse status. Então o Miguel não está ali, ele não foi forçado alguém não colocou ele no ombro à toa, ele não foi forçado a estar numa situação do qual ele estava desconfortável. Ele queria estar ali. Ele queria ser o centro das atenções. Ele queria ser adorado, ele queria ter toda aquela exaltação. E Paulo, muitas das vezes, ele sabendo que as pessoas queriam o tratar de uma forma maior do que deveria, ele dizia: não, toda a glória está em Cristo.
eu não sou nada. Ele dizia, aquele que é digno de adoração é Jesus. E até aconselhou, quando vocês pensarem que fez alguma coisa para o evangelho, sintam-se inúteis porque vocês não fizeram nada. Mas Jacques Lacan, ele disse uma coisa muito interessante. O maior de todos os desejos é o desejo de ser desejado sempre. Se você achasse uma lâmpada mágica e você tivesse direito a 3 desejos, pode ter certeza que talvez não o início, mas a finalidade desse desejo seria revelaria exatamente uma necessidade humana, a necessidade de ser adorada, de ser respeitada, de ser venerada. Então, para olhar a igreja atual com o olhar de hoje, nós precisamos analisar pelo menos 3 pontos que considero essenciais para toda essa banalização e todo esse fracasso, não fracasso financeiro, mas esse fracasso da moral, esse fracasso da missão de ensinar o evangelho, esse fracasso do que de fato é ser igreja. A oferta era igual a 100 pratas de hoje. Depois chegou o tempo de fazer campanha que a maior oferta era 1.000 conto. Apareceu um irmão que deu R$1.000. Uau! R$1.000. Hoje nós já estamos em outro nível. E glória a Deus por isso. E Deus vai levar muita gente aqui a nível muito maiores do que você está. Então eu coloco aqui como sugestão. Olha o nível que nós chegamos. Isso aqui para toda a DV. Coloca aqui na tela, por favor. Uma semente de honra por um milagre. Eu ainda não recebi, não. Numa campanha dessa, eu ainda não recebi uma oferta acima de 1 milhão. Já recebi aqui na campanha oferta acima de 500 mil. Já membro dessa igreja deu. Nós já batemos nisso aqui. E isso aqui que eu estou mostrando é porque é possível acontecer. Porque eu sei que tem gente aqui na DEVEC que é possível para entrar em todas essas campanhas. Eu dou só uma sugestão. E cada um entra no nível do que é o seu melhor. 10 irmãos com uma oferta entre 100 mil e 499 mil, 10 entre 50 e 99 mil, 20 entre 20 mil e 49 mil, 40 entre 10 mil e 19 mil, 80 entre 5 mil e 9.900, 200 entre 2 mil e 4.900, 1.000 entre 1.000 e 1.990, ali está o número para corrigir, 2.000 entre 500 e 900, 10 mil pessoas entre 100 e 490, e eu sempre coloco isso aqui, todos que querem ou todos que desejam ofertar. A banalização da palavra evangélico. Evangélico nesse país já foi sinônimo de respeito, adjetivo de coisa boa, já foi alguém que se devia confiar. Hoje é sinônimo de trapaça, pessoas egoístas, ambiciosas, muitas das vezes depravadas e também falso moralista, porque se tem uma coisa que a religião ela consegue manter ali são falsos moralistas e nenhum outro segmento tem tantos falsos moralistas quanto o segmento evangélico. O falso moralismo, ele se manifesta na prática quando eu vejo um vídeo, como vi do auto-intitulado apóstolo Leonardo Salles, ao lado de sua segunda esposa. Ele diz, gente, não é legal nós estamos aqui tornar comum, achar que é natural a prática do divórcio, sabendo que ele é divorciado, estava já com a segunda esposa ali e com todo o rolo de uma terceira entrando na história também. Saiu no jornal que 75% dos casamentos estão acabando com divórcio da mão. Está virando normal nesse mundo aquilo que não é normal. Os valores estão invertidos. Os valores estão se invertendo. E eu sei o quanto é difícil, porque eu entendo 2 lados da espada. Eu sei que viver Deus não tem prazer no sofrimento do ímpio que dirá do justo. Viver um casamento onde você está infeliz, aonde não tem mais felicidade, aonde teve tentativa por anos, aonde teve desgaste, aonde você está se afogando, aonde você sente que está perdendo a vida, onde você quer colocar um ponto final. Eu também entendo. Porque não é fácil. Porém, tem uma outra chave. Eu achei que quando você está infeliz dentro de um casamento, que você tenta de tudo, que você não consegue, se você sair de um e entrar no outro, você vai viver o pleno. E não é, vai passar problema, vai passar todo o casamento, toda a união de pessoas é difícil. Mas quando você começa a ter sabedoria, amadurecimento, porque ninguém começa maduro, acho que um bebê não nasce maduro, você escolhe, sabe o quê? Viver o melhor. E sabe quando você vive o melhor? Quando há felicidade. Quando há felicidade dentro de casa, eu acho que eu já vivi os 2 lados da espada, né, amor?
Nós dois já vivemos. Já vivemos. Já ou não já? Sim. E o lado ruim, você não quer voltar para casa não. O cara quer trabalhar, não quer voltar para casa. A esposa não quer ver ele. Quando tem briga, Salomão dizia melhor morar num deserto que numa casa de uma mulher briguenta. Então onde tem briga, onde não tem paz, a pessoa não tem felicidade de querer estar. Falso moralismo é muito comum e essas pessoas falam de tantas coisas das quais elas não vivem, mas ali, sabendo que no Brasil existe uma coisa muito comum. As pessoas nem sempre querem ouvir a verdade. Os políticos sabem disso muito bem e começou na política e depois foi para a igreja. Os políticos, se eles fossem falar aquilo que realmente o povo precisava ouvir, a maioria deles não eram eleitos. Então o que é que acontece? Eles falam aquilo que o povo quer ouvir, mesmo sabendo que eles não vão cumprir nem 5% daquilo que prometeu. Mas o povo quer essa utopia, essa falsa ilusão. Eles gostam de se entregar a essa doce imaginação daquilo que eles vão criar das coisas. E aí começou exatamente nos palanques políticos e hoje tomou conta das igrejas do nosso país. Com a banalização da palavra evangélico vem também a banalização dos nossos cultos. Nossos cultos eles não passam de espetáculos, shows, onde as pessoas vão exatamente para dançar e sensualizar. Pasmem, sim, sensualizar. Hoje existem muitos grupos de danças de igrejas que muitos deles não vejo significado nenhum, ou seja, que estão ali exatamente para manter a pessoa na igreja, mas hoje eles estão imitando coreografia de funk, coreografia de trend, de rede social, que só serve ali para fazer as pessoas dançarem. Então, essa banalização do culto, ela contribui exatamente para a banalização do movimento representado por ele. Hoje o culto parece ser qualquer coisa menos um culto. Com isso revela também um povo debochado, exagerado. Lembro que, há algum tempo atrás, você conhecia o evangélico por duas razões. Pelas vestes, pela falta de alguns adornos ali, de joias, de brinco, de uma maquiagem, mas também pelo comportamento. O comportamento às vezes falava tanto quanto as vestes ou a falta de algum adorno. Hoje se veste igual, até muitas das vezes de forma mais escandalosa, mais sensual, e o comportamento é pior. Segundo tópico a ser listado é a normalização dos escândalos. O que deveria ser fato isolado se tornou algo comum. Toda semana tem um escândalo novo na praça.
Aliás, se você pesquisar direitinho todo dia, tem um pastor que fez isso, um pastor que fez aquilo, a pastora que fez isso. E aí, muitas das vezes, pecados que escandalizam toda uma sociedade. Onde você pensa, como é que alguém que diz viver a palavra de Deus, que é um representante da suposta casa de Deus, comete algo assim? Exatamente porque qualquer mané hoje em dia pode se titular pastor. Qualquer vigarista, qualquer bandido hoje em dia, ele pode... Eu sempre falo que antigamente, quando as pessoas queriam dar golpes, elas iam para as praças públicas ou para feiras livres. Hoje elas correm para igrejas evangélicas. Pode vir com a namorada, a noiva, a esposa. Só não pode vir algum aqui que estiver aqui dentro com a amante, amém, irmãos? Porque eu quase morri por causa da palavra de Deus. Eu quase morri pela palavra de Deus. Eu quase morri pela palavra de Deus. Eu quase morri pela palavra de Deus. Seu mentiroso. Mentiroso. Aqui está o vídeo. Aqui está o vídeo. Aqui está o vídeo para a igreja ver. Você está 3 anos para morrer. Nós temos a prova. Nós temos a prova, igreja! Nós temos a prova, igreja! Acorda! Sim, eu adulterei, eu traí a minha esposa, eu pequei e cometi esse erro, esse grave erro. No nome de Jesus eu estou aqui para pedir perdão aos irmãos pelo meu pecado. Um caso chocante e extremamente delicado envolvendo o meio cristão vem à tona e revolta fiéis em todo o Brasil. Um pastor evangélico, identificado como José Gilton Alves dos Santos, foi preso no Maranhão após confessar ter tirado a vida de sua ex-esposa, a senhora Jussandra Gonçalves Jorge de Souza. O crime aconteceu na cidade de Riachão, no sul do estado, e, segundo laudos periciais, foi cometido de maneira brutal. A vítima foi atingida com dezenas de golpes, inclusive pelas costas, revelando um ato cruel e calculado. José Gilton chegou a fugir do local do crime, mas acabou sendo localizado por policiais enquanto caminhava pela estrada entre cidades da região. A prisão em flagrante foi rapidamente convertida em prisão preventiva, e ele agora deverá responder pelos seus atos diante da justiça. Imagens divulgadas pelas autoridades mostram o momento em que o pastor é levado pela polícia dentro da viatura, onde ele mesmo confirma que cometeu o crime. A justificativa que ele deu chocou ainda mais os brasileiros. Acabamos de prender aqui o rapaz daqui, a senhora lá em Nova Colinas. Qual é seu nome, senhor? José Gil. O senhor fala por quê? Ela me denunciou na Lei Maria da Penha sem necessidade. Ela lhe denunciou, aí o senhor casa Estou dela? contando minhas coisas para os outros que eu fiz. Que coisa que o senhor fez? Eu vou falar na frente do advogado. Então, com essa normalização da corrupção, toma lá da cá, picaretagem e jeitinho brasileiro, levou a igreja a esse descrédito enorme. Também se tornaram uma referência negativa em vários aspectos. Um deles, militância política, militância religiosa, pessoas preconceituosas, soberbas. E isso faz com que a galera, e toda essa evidência, todo esse mar de corrupção e escândalos que acontece todos os dias, fazem muitas pessoas não querer ser associadas a esse tipo de grupo. E hoje, a igreja que mais cresce no país, ou o público que mais cresce no país, são aqueles que não estão associados a nenhum tipo de igreja, que alguns chamam de desengrejado, destemplado, desinstitucionalizado, enfim. Ou seja, eles não querem fazer parte desse mar de corrupção. Confesso que hoje eu tenho vergonha, sinceramente, eu tenho vergonha de me apresentar como evangélico. Aí você, o Bocó, pode dizer, a Bíblia diz não me envergonhe do evangelho porque é poder de Deus. Quando na história desse canal eu disse que me envergonho do evangelho? Pelo contrário, eu tento mostrar aqui o que não é evangelho. Agora, desse tipo de evangélico eu tenho vergonha. Por isso que hoje eu me considero mais um protestante do que de fato um evangélico, porque essa palavra se tornou uma referência tão jocosa nesse país que qualquer pessoa que tenha mais de 10 neurônios não quer ser associada. O nepotismo é algo muito comum hoje na maioria das igrejas evangélicas. É o cara que é pastor, mas o filho ou a filha não tem vocação nenhuma, mas para não perder a herança, para não perder o investimento,
vai automaticamente colocar o filho como o primeiro sucessor. Geralmente é assim. O pastor é o presidente, mas o vice-presidente tem sempre que ser alguém da família. E estão transformando o reino numa espécie de monarquia, onde o rei morre e o primeiro sucessor tem que ser alguém da linhagem direta. E muitas das vezes acontece todas essas atrocidades aí, porque eu até entendo que alguns pastores na caminhada pegou todo o arado ali, tempos de vacas magras, e foi construindo uma coisa ou outra, transformou toda uma comunidade e deixou ali um templo físico, uma igreja. Mas aí quem nasceu já no berço de ouro, quem já nasceu ali vendo o pastor, o pai, já ganhando mais que a maioria das pessoas de sua cidade, e pegou tudo aquilo ali, tu acha que essa pessoa vai dar o devido valor ao ministério? Tu acha que essa pessoa vai dar o devido valor à igreja? Claro que não. Existem muitas pessoas que são boas referências na família, que são homens íntegros, que trabalham de domingo a domingo e quando tem uma folga está na igreja aqui e ali, mas essas pessoas nunca serão lembradas. Essas pessoas nunca serão separadas a pastores, a presbíteros. Sabe por quê? Por dois motivos. Primeiro, porque não vem de uma linhagem de pastores, ou segundo, porque tem uma classe social bem abaixo dos demais. E por fim, terceiro e último tópico, pessoas ruins se escondem na religião. Normalmente a religião é o destino preferido de sociopatas e psicopatas. O nível como muitas pessoas são tratadas e violentadas de muitas formas dentro da igreja é absurdo. E essas pessoas, em contrapartida, decepcionadas ali, vão projetar toda a sua desilusão em Deus e nunca mais vai querer saber de igreja, de pastor ou de viver nesse tipo de comunidade. Porque, primeiro, ali existe pelo menos dois tipos de pessoas. O primeiro tipo, que é um tipo mais raro, um tipo menos comum, é aquele tipo de pessoa que vai chorar contigo, que vai se alegrar contigo, que vai te levantar em determinados momentos, mas é um tipo de pessoa que normalmente ali, a cada 100 tem 5. É aquele que faz exatamente o que a Bíblia diz, que vai chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. E não o contrário, se alegrar com quem chora e chorar com os que se alegram. Não, não, de forma alguma. E o segundo tipo de pessoa, que é aquele tipo de pessoa manipuladora. Porque a Bíblia é um livro em que eu preciso ler para examinar os meus erros. É um livro que eu preciso ler para examinar a minha vida. Mas, infelizmente, as pessoas leem a Bíblia com essa intenção de examinar a vida alheia, de examinar o próximo. De tal forma que hoje existe todo... A gente fala muito de relacionamento abusivo, mas talvez o relacionamento abusivo mais escancarado que existe hoje seja aquele relacionamento entre o homem na religião que depende de um líder ali. Porque esse líder vai dizer o que é que ele deve fazer. E vai listar ali, tipo, você tem que se vestir do jeito que eu quero, falar como eu quero, andar com o que eu quero, assistir o que eu quero, votar em que eu quero. Então, cria toda uma regra e a pessoa daqui a pouco ele vai ter até que respirar, vai ter até que olhar, piscar quantas vezes a pessoa quer que ele pisque. Então, assim, é complicado, gente. Eu mando, irmão. Jesus deu a igreja pra mim, quem manda sou eu nesse troço aí. E você não gostou, vai se ferrar. Ah, mas eu não sei o que o pastor faz com o dinheiro do dízimo. Você nem tem que saber, irmão. Isso é problema dele e de Jesus, não é problema seu. Você é dizimista? Ah, eu não sou. Então vai se ferrar, irmão. Se você é dizimista, pede o livro, olha, você pode ver. Agora, você não é? Como é que você quer saber o que o pastor faz com o dinheiro da igreja? Tá faltando papel higiênico no banheiro pra você limpar tua bunda? Não. Não tem ar-condicionado na igreja? Tem. Quanto que você dá de dízimo? Nada. Então cria vergonha na tua cara, irmão. Cria vergonha na tua cara, vaso. Você não tem coragem de falar isso, você não pode ser pastor. É forte, hein? Aí eu não concordo, vaza, irmão. Não concorda, vaza. Vai achar um lugar onde você concorda. Vai congregar lá na Igreja Batista. Lá na Igreja Batista os caras fazem reunião, todos os membros, e mandam o pastor embora. Que não concorda com o que o cara tá pregando. Mas aqui não é Igreja Batista, aqui quem manda sou eu, no Sapocilga. Porque pessoas narcisistas, abusivas, ditadoras se escondem por trás de uma Bíblia. Isso é muito comum. A gente vê isso
com muita frequência. Pessoas que não valem o que o gato enterra, que vivem exatamente um personagem a semana toda, mas quando ela chega na igreja, ela se transforma. É uma pessoa que não dá um bom dia a um vizinho, mas quando ela chega na igreja, ela quer dar uma de bom samaritano. É uma pessoa que não trata bem a família, e a Bíblia diz que aqueles que não têm cuidado dos seus, nem os da sua casa, negou a fé e é pior do que os incrédulos. E tem muitas pessoas que são assim, então de domingo a domingo, de segunda a segunda, a qualquer tempo que tem, igreja, isso, aquilo. Enquanto o filho está precisando de uma atenção, o esposo está precisando de uma atenção, a esposa está precisando de uma atenção, porque a coisa mais comum que você tem aqui hoje e num presídio, o que mais tem lá é Elias, é Moisés, é Pedro, é Paulo, é Barnabé, é Maria, é Ruth, entendeu? O que mais tem são filhos de crentes que botaram o nome bíblico lá e acharam que por botar um nome bíblico e levar essa criança na igreja de vez em quando vai fazer com que essa criança e aquele versículo, né, que a pessoa acha que é só levar para o templo e mais nada, ensina o teu filho no caminho que deve andar e quando crescer não vai se desviar dele. Você vai precisar ensinar o teu filho em casa. Você vai precisar ensinar o teu filho no dia a dia. Porque o templo, ou a igreja, ou o culto, como alguns falam, é apenas algumas horinhas por semana. A missão de ensinar é tua. Mas a humanidade ela vai sempre transferir a responsabilidade para o pastor, para o líder, para a professora de escola bíblica, ou não. A missão de ensinar na tua casa, os teus filhos, é exatamente tua. Religião funciona em cima de um trinômio, de um tripé. Medo, culpa e benefício. O medo é porque se eu não fizer, Deus me dá uma paulada com um taco de Beelzebub. A religião está me ensinando que sou eu que compro a bênção. Porque eu tenho medo, eu faço qualquer coisa. Ou porque me aconteceu algo errado. E ele vem e me diz que a culpa é minha. Então, eu tenho que aplacar essa ira de Deus por causa da minha culpa. Porque eu fiz errado e ele veio com o porrete. Porque eu sou o culpado, eu tenho que pagar para ele falar, tá bom, vou guardar o porrete porque você fez direitinho. Então, pelo medo de não sofrer, ou pela culpa de estar sofrendo, eu faço sacrifício, eu faço qualquer coisa. Agora, alguém que diz assim, mas nada aconteceu comigo na minha vida e eu não tô com medo, mas tem mais um. Tem o benefício. Se você fizer, você vai ter mais. Aí mexe com a ganância, mexe com a vontade de ser eu mesmo o meu próprio Deus, de traçar os meus próprios planos, a minha própria vontade e colocar Deus como subterfúgio de auxílio para o meu próprio plano. Então, quero concluir dizendo por que não acredito nesse sistema falido, moralmente falando. Porque me lembra aquela história do pastorzinho que estava lá no monte, na parte alta da cidade, com as ovelhas, de repente ele querendo pregar uma peça no povo, que estava todo mundo trabalhando ali, fazendo uma coisa ou outra. Aí ele grita, o lobo vem atacar as ovelhas. Aí o pessoal deixaram de fazer tudo que estava fazendo ali nas pressas e foram lá para proteger suas ovelhas. Quando chegaram lá, o pastor começou a dar gargalhada, caíram na minha pegadinha, eita, vocês são inocentes demais. Aí o povo volta, dias depois o pastor faz a mesma coisa. Olha o lobo, vem atacar as ovelhas. O povo deixa fazer o que está fazendo e corre desesperado. Chega lá, o pastor começa a rir mais uma vez. E o povo já olha para aquele pastor e não dá credibilidade nenhuma a ele. E volta a fazer suas coisas. E quando de repente o lobo aparece, que ele começa a gritar, as pessoas olham, não, ele está querendo pregar peça em nós. O paralelo com essa história é exatamente o que essa religiosidade jocosa faz com algumas pessoas. Já se decepcionaram tanto, já se iludiram tanto, já viram tanta mentira, tanta corrupção, tanta bagunça, nepotismo, no meio de um lugar que arrota santidade, que arrota sinceridade, que arrota perfeição, que começaram a olhar para esse povo e disseram, não faz mais sentido para mim, não acredito em mais uma palavra que sai da boca desse povo, não acredito em mais nada que consegue sair desse sistema. Aliás, desconfie de gente assim. Desconfie de gente que chega no rolê alguns séculos atrasado, assim como fez os evangélicos, chegaram aqui só no século XVII e se considera hoje a religião mais perfeita do mundo. Ou seja, para alguém ir para o céu tem que passar por eles. Freud dizia o seguinte, quanto mais perfeita uma pessoa parece por fora, mais demônio ela carrega por dentro. Então, quanto mais
uma pessoa vai se apresentar como única, como a verdadeira, a única perfeita, a única que consegue te levar ao céu, desconfie de alguma coisa. O que leva ao céu é a mensagem de Cristo, é o sacrifício lá da cruz. O resto é atalho. É verdade. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, deixa o teu comentário, deixa o teu like. E se quiser me ver reagindo a mais vídeos dessa forma, desse jeito, escreve aí também. Pessoal, um like é importante demais, porque toda vez que você deixa um like, o YouTube recomenda esse vídeo para mais 5 pessoas. De igual modo, vê aí se a tua inscrição ainda está ativa. Ultimamente o YouTube tem tirado a inscrição de muitas pessoas. Você que é mais antigo no canal, vê se a inscrição está ativa. Se não, se inscreve aí para dar essa moral. E a você que assiste o nosso conteúdo e ainda não é inscrito, se inscreve aí. Estamos com a missão de fazer 100 mil. Quando fizermos 100 mil inscritos aqui no canal, eu vou lançar um outro canal. Nesse outro canal vai ser um canal de opinião. Eu vou analisar filmes, séries, alguma coisa que está acontecendo no dia a dia. Porque esse canal aqui é nichado demais. Você vem para aqui, você quer ver humor, ouvir uma reflexão normalmente do jeito que nós fazemos. Então no outro canal já vai ser mais um canal reflexivo mesmo. Uma mensagem, um louvor, a letra de um louvor, um filme, um assunto que está todo mundo comentando. Então, quando chegarmos a 100 mil inscritos, teremos outro canal. Uhul! Conto com seu like, com a sua inscrição e, se possível, compartilhe esse vídeo com mais uma pessoa. Tendo dito isso é tudo, pessoal.